que eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6. Essa carta de Paulo é provavelmente que ele tenha escrito quando ele estava na região de Éfeso e enviado para a igreja de Corintos. Então, para você se situar, essa carta é para igreja. Essa carta é para quem? Para a igreja. E ele enviou para a igreja de Corintos. Corintos era uma cidade grega, muito próspera financeiramente, mas muito promíscua. Era uma cidade próspera financeiramente, mas extremamente promíscua. E Paulo vai fazer um alerta para a igreja não se deixar influenciar pelo mundo. Paulo vai fazer um alerta para a igreja não se deixar influenciar por aquilo que eles estavam vivendo, que agora eles estão vivendo uma nova vida. Quantos crê que são novas criaturas em Cristo Jesus aqui? Então essa carta foi direcionada, provavelmente Paulo estava em Éfeso, ele já havia fundado a igreja de Corintos, lá na Grécia, e fica sabendo que dentro da igreja de Corintos, os irmãos estavam tendo comportamentos iguais às pessoas do mundo, comportamentos errados, comportamentos pecaminosos. E com base nesse texto, eu quero falar com você hoje e orar na quinta semana, onde o título vai ser Livres da Imoralidade Sexual em Cristo Jesus. Livres da imoralidade sexual em Cristo Jesus. É um tema para a igreja. Em 1 Coríntios 6, verso 15 diz assim: vocês não sabem que os seus corpos são membro de Cristo? Então Paulo vai falar para os irmãos, para a igreja. Aí ele diz: tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? Irmão, aqui na semana passada eu falei que prostituição para Deus é espiritual. Nesse caso não é não. Nesse caso ele está falando realmente de irmãos que estavam tendo relação sexual com prostituta. De modo nenhum, diz o Paulo. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo se comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vós, ou em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Só até aqui, vamos orar. Pai, te agradecemos pela tua presença gloriosa, pelo teu Santo Espírito que está conosco, agindo de uma forma tão maravilhosa, tão abençoada. Obrigado pela tua palavra até aqui. Senhor, obrigado pelo texto que nós lemos, e nós somos a tua igreja. Se o Senhor quer usar esse texto para falar conosco, então fala. Nós abrimos a nossa mente, sim, e levamos agora todo o entendimento cativo à obediência de Jesus Cristo, para que, Senhor, nós sejamos transformados de glória em glória, a uma medida ainda maior, segundo a imagem de Jesus Cristo, que é o nosso modelo. Nós queremos, Senhor, ouvir a tua voz. Fala conosco e me usa
como um canal nas suas mãos. Essa é a minha oração, meu pedido nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu creio que Deus nos chamou como igreja com um propósito maravilhoso. Deus tem um propósito glorioso na sua vida. Deus tem um propósito glorioso na sua vida. E quanto maior é o propósito, maiores serão as resistências que você vai viver. Isso é em todos os aspectos. Se o propósito de Deus na sua vida é grande, a resistência será grande. Tanto com relação às coisas ao teu redor, quanto relação a coisas dentro de você, que você vai ter que aprender a vencer também. E deixar o Senhor transformar você. Irmãos, nós precisamos falar sobre a área sexual na igreja. Porque assim como outros temas são importantes, a área sexual também é. Semana passada eu falei sobre falsos deuses e a adoração a ídolos, a rituais religiosos que muitos de nós, por tradição, acabamos nos envolvendo no passado. E você sabe, queridos, que muitas pessoas podem também ter se envolvido sexualmente de uma forma errada, aprendido de uma forma errada com relação ao padrão de Deus, à vontade de Deus, e por desconhecimento, porque esse tema não é muito tratado, a pessoa fica na ignorância. Então pode ser um tema um pouquinho, para alguns, desconfortante, para mim não é nada, mas é necessário, porque Deus, Ele tem um propósito para a sua vida, e Ele não vai desistir de transformar você a cada dia. Irmãos, o Senhor, Ele já nos perdoou de todos os nossos pecados. Você crê assim? Mas junto com a revelação que eu tenho do perdão de Deus na minha vida, eu também preciso receber a revelação da transformação numa nova criatura que eu sou em Cristo Jesus. E aí eu vou buscar arrependimento de tudo que é pecado segundo a palavra de Deus. Tem ensinado os irmãos que em Cristo está tanto a salvação quanto a transformação. Tão necessário quanto ser salvo, eu preciso ser transformado. Existem pessoas que vão partir para a glória sem serem transformadas. Não teve tempo. Elas tiveram tempo apenas de confessar Jesus como Salvador. Viveu uma vida inteira fora do propósito. Mas no final da vida, Deus, que não quer que ninguém se perca, ela pode crer, confessar Jesus como Salvador e Senhor, e ela ir para a glória com o Senhor Jesus. Vai ser transformada lá. Mas aqui viveu uma vida em pecado. Mas no final, reconheceu o Salvador. Bom, não é o nosso caso. O nosso caso é que a gente já é salvo em Cristo Jesus. Os salvos em Cristo Jesus estão aqui? Agora o Espírito Santo trouxe você e eu aqui para um processo de mudança, um processo de transformação. O que Paulo fala em Romanos 12:2, não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A salvação, ela acontece quando eu encontro com Jesus e os meus olhos se abrem para a obra da cruz. Mas a transformação só se dá no encontro com a palavra de Deus. Então, se você não lê a Bíblia, você não vai ser transformado. Porque a transformação, ela acontece através da palavra. A salvação, ela vem quando eu vejo o Salvador. Mas a transformação, quando eu ouço o que ele fala. São duas coisas diferentes. E aí eu sou convencido do pecado. Ensinei você também que pecado significa errar o alvo. No original, pecado é
errar o alvo. O que é pecado no original? Errar o alvo, ou errar o caminho. Significa ir contra a vontade de Deus. O pecado, irmão, pode se tornar uma prisão na vida de uma pessoa. E também disse que os demônios, eles querem prender a vida das pessoas. Os demônios são seres espirituais que não possuem corpos, mas têm personalidade, e querem expressar a personalidade deles através dos corpos, inclusive na área sexual. Te ensinei que na vida do descrente, o diabo cega, que a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a revelação da glória de Deus que está em Cristo Jesus. Então, na vida do descrente há um domínio completo, um governo completo. Agora, na vida do crente, o diabo e os demônios não têm autoridade. O diabo e os demônios não têm autoridade sobre a tua vida. Como é que ele age então? Por causa do pecado, de duas formas: ou através de influências, ou através de resistência. Na vida do crente existem duas formas que o diabo age: ou através de influência, e aí, irmão, a influência está aí, na mídia, no mundo, ou através de resistência em alguma área. E se eu perceber que é influência ou resistência, eu vou seguir o conselho do apóstolo Paulo de Efésios 4:27, que diz: não dei lugar ao diabo. Irmão, também ensinei que o hábito naquele pecado, ou o hábito de pecar, pode se transformar na habitação de um demônio naquela área. Onde tem um hábito de pecar, de um pecado que não é confessado a Deus e não é arrependido, provavelmente nessa área haja uma prisão espiritual maligna. Nem todos os demônios que eu oro se manifestam violentamente. Isso que é o problema, porque se fosse sempre a manifestação violenta, a gente tem um indício e expulsa. Mas nem todos são assim. Mas todos têm como única função roubar, matar e destruir. Mas Jesus nos disse: eu vim para te dar vida e vida com abundância. Jesus veio te dar vida e vida com abundância. Receba isso. Eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. O que eu tenho que fazer é que depois de salvo, eu me exponha à palavra, que daí eu vou encontrar o que para Deus é pecado. E aí, irmão, eu vou para um lugar chamado arrependimento. O arrependimento precede a libertação de qualquer área da minha vida. Sem arrependimento não tem mudança, não tem libertação. Jesus pregou o arrependimento. Arrependimento vem da palavra grega metanoia, que significa mudança de mente. Então é uma mudança na forma de pensar, que consequentemente muda o meu sentimento e minha forma de agir. É uma transformação que acontece de dentro para fora. É uma mudança que acontece na minha mente, que vai mudar meu comportamento, minhas ações. E eu quebro daí as legalidades que eu possa ter dado por causa do pecado em alguma área da minha vida. O mundo espiritual, ele trabalha através das legalizações, das legalidades. As legalidades eu posso dar para Deus e para o diabo. O mundo espiritual, ele trabalha através das legalidades. Quando eu me submeto a Deus, então eu estou legalizando Deus e agir na minha vida. Da mesma forma, quando eu me submeto ao pecado, eu estou legalizando o diabo de agir naquela área da minha vida. O mundo espiritual não é neutro, trabalha a partir das legalidades. Em Romanos 6,16, Paulo diz assim: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem
Obedeceis ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então, sou eu que dou legalidade, me tornando servo daquele que eu obedeço. E nessa manhã, eu preciso identificar as legalidades dos pecados que eu possa ter dado e me arrepender. Arrependimento é uma mudança. A forma mais simples que eu ensino é como se eu pusesse o meu carro querendo ir para São Paulo e estou na Anhanguera e de repente quando eu olho a placa não está São Paulo, está Ribeirão Preto, e eu sei, é o oposto. Então eu tenho uma atitude de conversão. Arrependimento e conversão na Bíblia são as mesmas coisas. Então se eu continuar no caminho errado, eu também vou no destino errado. Mas se eu vi que o caminho está errado, eu faço uma conversão. É a rotatória, é a mudança da rota. A partir desse momento, eu agora estou andando no caminho certo. Ainda que por um tempo eu tenha caminhado no lugar errado, sempre Deus me dá a oportunidade de recomeçar. Na presença de Deus sempre tem a oportunidade de você recomeçar. Vai profetizando a quem você puder. Na presença de Deus sempre há a oportunidade de recomeçar. Então eu identifico a legalidade do pecado e me arrependo. Em 1 João capítulo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e também nos purificar de toda injustiça. Eu identifico o pecado, peço perdão, renuncio à raiz daquele pecado e eu enfrento o adversário na autoridade do nome de Jesus e eu saio dessa prisão para a liberdade. Serve para que área da minha vida? Qualquer área. Serve para o vício, inclusive. Serve inclusive para o vício. Eu poderia falar do vício. Serve para qualquer área que eu me sinta preso. Identifica a raiz, confessa a Deus o pecado, renuncia essa prisão e expulsa o aprisionador dessa área da minha vida. É sempre igual. Irmão, mas o tema de hoje é imoralidade sexual, ou livre da imoralidade sexual em Cristo Jesus. Bem, primeira coisa que você vai entender: o Senhor colocou em você desejo do sexo. É natural. Então, irmão, está dentro do ser humano. O sexo é vontade de Deus. E sexo não é pecado, é bíblico. Agora, o Senhor criou sexo para o casal no casamento. E aí nós vamos começar a distinguir que eu estou pregando para a igreja, porque talvez tenha alguém me ouvindo que diz: ah, você é antiquado. Tá, acredite que você quiser, mas eu estou pregando a igreja. A igreja está aqui? Então eu estou pregando a igreja. Respeita a decisão que qualquer um quiser tomar na vida dele. Quiser virar dos avessos, vira. Eu sou pastor e o meu compromisso é com Deus e com as ovelhas que o Senhor colocou nesse rebanho. Se tem lá ovelha de outro rebanho, então vai perguntar para o pastor lá dele o que ele acha. Agora tem ovelha que de rebanho também não é, e tem gente que nem ovelha não é. Então eu vou falar, irmão, que essa palavra é para nós como igreja. O Senhor, Ele criou o sexo para o casal no casamento. Vamos ver isso? Gênesis 2:24, abra lá. Abra sua Bíblia, Gênesis 2:24.
está escrito assim: por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Essa palavra se unirá é o verbo hebraico unir, que no dicionário bíblico Strong, ele coloca como juntar bem, seguir junto, ser ligado a alguém, ou grudar um no outro como se fosse cola. Então, se nós colocarmos aqui, deixará o homem, o pai e a mãe, vão se grudar como se fosse cola. Já viu o casal assim, irmão? É tipo eu e minha esposa, tá sempre junto, parece cola, grudado como cola, e eles se tornarão uma só carne. Irmão, de acordo com esse texto, o sexo faz com que duas pessoas se tornem uma. Duas pessoas se tornem uma só. E uma pessoa que tem relação sexual com a outra fica grudada à outra como se fosse uma cola. Esse é o contexto dessa palavra. E uma pessoa, irmão, que tem uma relação sexual fica presa como cola ao parceiro sexual que teve. O problema é que se ela tiver tiver tido vários parceiros sexuais na sua vida, pode ser que ela esteja ainda presa a várias pessoas do passado. É por isso que muitas vezes ela fica na lembrança dos antigos relacionamentos. Ela está no novo relacionamento, pensando no relacionamento do passado ainda está presa. Irmão, a relação sexual ou sexo, segundo a palavra de Deus, é diferente do mundo, porque no mundo pode tudo. Agora, como eu disse, eu estou pregando para igreja, primeiro, que crê em Deus. Os que creem em Deus estão aqui, os que crê na palavra de Deus estão aqui, porque eu só creio na palavra se eu obedeço ela. E os que creem que Jesus é a palavra estão aqui também? Então, irmão, eu vou entender que embora eu esteja no mundo, eu não sou desse mundo. Então eu vou ser diferente. Você é diferente do mundo. Você não encaixa no mundo. Glória a Deus mesmo. A gente ama as pessoas do mundo, mas não ama o mundo, e nem a prática do mundo. Nós somos diferentes. Deus chamou você, marcou você para ser uma pessoa diferente. Deus chamou você para ser diferente e para fazer a diferença. Levanta a mão em direção à vida do teu irmão e diga: Deus chamou você para ser diferente e para fazer a diferença nessa terra. Irmão, o sexo bíblico não é casual, não é a satisfação momentânea que pode ser feita antes do casamento. Pelos padrões da palavra de Deus, o sexo deve ser feito apenas dentro do casamento. O sexo fora dos padrões bíblicos, para nós é pecado. E todo pecado que não é confessado e arrependido, pode dar legalidade para que demônios prendam a área sexual na vida de alguém. Ela fica presa nessa área. Lembra que eu te ensinei? No descrente, o governo é total. Agora no crente, ou é influência ou resistência. Vou entrar nos detalhezinhos aqui, mas já vou adiantar. Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais sobre isso. Se um crente assiste pornografia, ele vai querer a pornografia na relação dele. O que ele vê acontecendo lá, que aquilo lá é filme, viu, irmão? Aquilo lá é montado para ser daquele jeito. Então,
Se lá eles ficam de ponta cabeça, o crente vai fazer com que a esposa fique de ponta cabeça. Por quê? Por influência. O que está lá vai tentar trazer para dentro do relacionamento. E aí a coisa pode ficar distorcida, estranho. É igual aquelas pessoas, irmão, não sei se você já viu, que assiste filme. Eu já vi, eu não sei se você sabe, uma vez eu vi uma notícia falando que logo que foi lançado, né, o Superman, tinha um monte de gente que pôs uma capa na costa e pulou do muro, para ver se ia conseguir voar. Quando eu era criança, eu assistia um filme, um desenho infantil, você já assistiu também, que o personagem pegava um guarda-chuva, e ele pulava e ele ia como se fosse o paraquedas. E eu peguei um guarda-chuvão, subi no muro e pulei. E você sabe o que deu, né? Joelho ralado, porque o guarda-chuva fez assim. Então, tem gente que quer imitar filme. Irmãos, toda relação sexual tem também uma transferência sexual e espiritual. A Bíblia fala que nós somos tricotômicos: espírito, alma e corpo. E nesse sentido, irmão, não existe só uma transferência física e emocional na relação sexual, também há uma transferência espiritual. E pode haver uma transferência do espírito que habita dentro do corpo da pessoa, porque não tem corpo vazio. No mundo espiritual não tem casa desabitada. E se a pessoa na relação estiver dominada, por exemplo, por um demônio, não vai ser fácil identificar. Deixa eu fazer uma oração de libertação antes de ter a relação sexual. Ninguém faz isso, irmão. Deixa eu amarrar logo o valente para... Não existe isso. Mas a transferência existe. O que há em um, passa no outro. E o que há no outro, passa no outro. É assim. Irmãos, Paulo também diz em 1 Coríntios 6:16, vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? É um corpo com ela. É um corpo com ela. Aí ele diz, pois como está escrito, os dois serão uma só carne. O que ele está citando aqui? Gênesis que eu li. Gênesis, o mesmo texto de Gênesis. Irmão, existem pecados na área sexual que está na Bíblia. E a Bíblia cita isso como imoralidade sexual. 1 Coríntios capítulo de número 6, 18. Eu li com os irmãos, né? Que eu li do 15 ao 20. Paulo diz assim à igreja de Corintos: fujam da imoralidade sexual. Irmão, essa palavra do grego, imoralidade sexual, no grego é porneia. Porneia. A palavra imoralidade sexual no grego foi escrito como porneia. Aí ele diz, todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, aí é porneo, que é o ato do grego, peca contra o seu próprio corpo. Eu acho que dá para a gente subir lá os baixinhos, não dá? Não dá? Não pode? Então aguenta eles aí, irmão. Aguenta aí. Bom, irmão, a palavra imoralidade sexual do grego é porneia. E não existe só um tipo de relação sexual ilícita. Em 1 Coríntios capítulo 5, 1, Paulo vai falar de porneia quando ele fala de uma relação. Olha, irmão, está dentro da igreja isso aqui, viu?
de uma relação sexual incestuosa entre um homem e a sua madrasta. Está ali o irmão crente tendo relação sexual com a madrasta. E ele usa o termo porneia. Em 1 Coríntios 6, do 13 ao 20, porneia é usada para todo envolvimento sexual entre um homem e também a uma prostituta, que em grego é porne. Bom, então porneia, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, é todo tipo de imoralidade sexual. O sexo pré-marital é porneia, o incesto é porneia, bestialidade ou bestialismo é porneia, adultério, porneia, homossexualismo, porneia, o sexo pago, porneia. Se uma pessoa, irmão, for casada, o pecado é adultério. Se for parente próximo que tem relação sexual, é incesto. Se são pessoas do mesmo sexo, é homossexualismo. A relação entre seres humanos e animais, bestialismo, bestialidade. Mas o pecado é porneia, é a mesma coisa, imoralidade sexual. Em Apocalipse capítulo 21, 8 diz assim: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos e os que cometem porneia, imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Apocalipse 21, verso 8. Eu falei de algumas coisas que biblicamente é pecado dentro da porneia. E dentro da porneia está a pornografia, que vem da palavra porneia. Pornografia, porno, vem de porneia. Irmãos, pornografia é todo material contendo descrição ou exibição explícita de órgãos ou atividade sexual que tem como objetivo estimular a excitação sexual. A pornografia está diretamente ligada à cobiça. Em 1 João 2,15 ao 17 diz: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Dentro dessa realidade também está a masturbação, que é a estimulação manual dos órgãos genitais para sentimento de prazer, ou na busca do prazer. Normalmente uma pessoa busca esse estímulo através da pornografia, então eles acabam ficando juntos. E Jesus, ele disse assim, serve para homem ou para mulher, viu? Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. O que eu sempre ensino, irmãos, é os irmãos homens, olhem nos olhos das irmãs e não no corpo delas. E da mesma forma as irmãs, olhem nos olhos dos irmãos, mantenha o seu olhar na cabeça e não no corpo. A gente tem que tratar biblicamente as irmãs, por isso eu tenho minha irmã, como nossa irmã, e os irmãos como nossos irmãos, os mais velhos como os nossos pais. Não é normal alguém ter atração sexual pela irmã ou pelo irmão, e também não é normal ter atração sexual pelo pai ou pela mãe. Isso é um desvio. Não é normal para o crente, para o mundo, irmão. Eu nem estou falando do mundo, estou falando a crentes. Agora,
a relação sexual entre o casal usando a mão, na Bíblia não tem problema, dentro do casamento. Dentro disso também está, irmão, um pecado chamado fornicação. Eu não vou ler o texto, eu vou ser um pouquinho rápido aqui com você. Mas está em Apocalipse 21:8 também, naquele texto que eu já tinha lido. A fornicação é a relação sexual entre duas pessoas não casadas. Então, não é pecado namorar, pecado é se estimular sexualmente. Dentro do namoro não deve ter relação sexual e nem intimidade sexual. Ah, pastor, mas você não vê aí no mundo como está? Irmão, lembra que eu falei? Você foi chamado para ser diferente, para fazer a diferença. Então, nesse caso, o namoro é o preparo para a pessoa se casar. Vai conhecer a pessoa intelectualmente. Adianta casar com uma pessoa, por exemplo, que não bate? Ah, eu gosto dessa pessoa fisicamente, mas não bate intelectualmente? Não vai dar certo. Ah, até bate algumas coisas, mas não é algumas coisas. Se não bater coisas fundamentais, não adianta ficar junto. Uma das pessoas quer morar fora do país, a outra pessoa diz, nunca quero sair do país. Vai dar certo? Não. Vai fazer o outro infeliz. Irmão, tem pessoas que não querem ter filho. Não quer, é pecado não querer ter filho? Não. Mas a outra quer, o sonho é ter filho. Aí adianta namorar aquele que quer ter filho? Ou aquela que quer ter um filho? Para quê? Vai perder tempo, vai se estressar, vai se frustrar e não vai dar certo. Uma hora vai separar. Então é melhor aprender a não se relacionar. Porque relacionamento, irmão, não pode ser só emoção. Também tem que ter propósito. E para isso vai ter que ter razão. A fornicação normalmente dá legalidade para um demônio agir impedindo que a pessoa se case. Porque o diabo vai contra a família. Não vai deixar a pessoa formar família. Normalmente, quem tem relação sexual no namoro demora para casar. Se casar. Queridos, outro pecado que eu falei com você aqui, só para você entender um pouco mais, é o incesto, que é a união sexual entre parentes, consanguíneos ou afins. É relação sexual com o pai, com a mãe, irmãos, tios, genros, nora, sogro, cunhado, enteado, etc. A Bíblia fala também do adultério. Adultério é envolvimento sexual ou emocional com outra pessoa que não seja o cônjuge. Está escrito em Mateus capítulo 19:18. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Irmão, se está envolvendo emocionalmente, já é adultério. Pastor, quando que é esse envolvimento emocional? Lá pode ser no trabalho. De tanto conviver com aquela pessoa que te elogia, daqui a pouquinho você acha que o seu cônjuge não te valoriza, como aquela outra pessoa, e ficar iludida. Isso é um adultério emocional. Hoje em dia, irmão, tem muito adultério acontecendo que não é físico, mas é virtual, através de rede social, mas é adultério. E aí, junto com o adultério, irmão, tem outro pecado chamado divórcio. Em Mateus 19:9 diz assim: eu lhes digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, está cometendo adultério. Queridos, Deus abomina o divórcio. Você vai ver isso em Malaquias. E aqui Jesus disse que o divórcio só seria aceito no caso de traição, que é o adultério, e pela dureza do coração dos homens, porque, irmão, se a pessoa perdoar, não vai ter adultério. Agora, obrigado a ficar biblicamente também não é. Dentro dessa realidade, também tem um estado de adulteração
do matrimônio, que é a violência. Nesse sentido, irmão, ninguém é obrigado a conviver com uma pessoa que é espancadora ou violenta. Pastor, eu me divorciei, estou separado, e agora? Bom, você entendeu que a Bíblia fala que é pecado, tudo bem, mas eu já fui perdoado, então eu confesso isso como pecado, recebo perdão, e se eu for recomeçar, agora vou recomeçar direito. Mas Deus quer isso? Não, Deus queria que você ficasse casado. Está entendendo? Está entendendo isso? Bem, dentro dos pecados, inclusive está em Deuteronômio 22, 25, 26, está estupro, abuso sexual, pedofilia, que é ato sexual sem a permissão ou consentimento de outra pessoa, que além de ser pecado, é crime. Falei também com você sobre sexo com animais, que é ou bestialidade ou bestialismo. Êxodo 22, 19 está escrito, é o sexo com animal. Bom, para não dizer que eu que estou dizendo, abra sua Bíblia em Romanos 1, 24, por favor. Romanos 1, 24. Eu preciso correr aqui, irmão, me ajuda aí, tá? Romanos 1, 24 diz: por isso Deus os entregou à impureza sexual. O que é impureza sexual? Porneia. Segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Adoraram e serviram as coisas e seres criados no lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, desobedecerem a Deus, adorar seres criados ao invés do Criador, por causa disso, os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão um pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homem com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Isso é homossexualismo. Irmão, eu quero falar de um tema que não está na Bíblia, mas é de curiosidade de muitos irmãos e é necessário você entender. O sexo oral é pecado? Bem, sexo oral é toda atividade envolvendo contato entre a boca e órgãos genitais. Irmão, a Bíblia não fala nada sobre isso. Então a Bíblia não proíbe. Agora, se entre o casal pode. Mas, quando é que é pecado o sexo oral? Quando um dos cônjuges não quer, não aceita. Então se torna pecado dentro do casamento. Isso segue a regra que Paulo disse: se eu comer carne escandaliza o meu irmão e faz ele pecar, então nem carne eu vou comer. Está escrito em 1 Coríntios 8,13. Portanto, se aquilo que eu como leva meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar. Sexo anal é a relação sexual através do ânus. A Bíblia chama isso de sodomia. A Bíblia declara como pecado essa prática sexual. 1 Coríntios 6,9 diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados e nem os sodomitas. Aborto para nós é pecado, porque ainda que não haja de uma forma clara também na Bíblia, nós entendemos que é Deus que dá a vida, e quando existe o aborto, é a interrupção
da gestação de uma vida. Aborto pode ser espontâneo, como pode ser praticado. O aborto espontâneo não é pecado. O pecado está no aborto praticado. Então, nós entendemos, irmãos, que desde o dia da concepção, a pessoa já recebe de Deus vida e propósito. Nós cremos que o aborto provocado é pecado. Deixa eu te dizer. Aí, irmão, o mundo diz que depois de não sei quantas semanas, se é 4, 5, 8 semanas, que a vida começa. Tá, eu não acredito nisso não. Isso aí é o mundo, tá? Então eles dizem assim, se a mulher abortar no dia seguinte, então, né, pode. E aí criaram a pílula do dia seguinte. Eu não acredito nisso. Eu acredito que quando, né, há uma vida, ainda que seja um dia de vida, já é vida. É o que eu acredito, tá bom? Prostituição é a atividade que visa ganhar dinheiro com a cobrança por atos sexuais. Li também com você, irmão. Paulo diz, vocês não sabem que seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e unirei a uma prostituta? De modo algum. Deixa eu te falar algo para você se situar agora como igreja. Há uma diferença entre ser tentado e pecar. Há uma diferença entre pecado e tentação, ou tentação e pecado. Não são as mesmas coisas. A tentação é um desejo para se cometer determinado pecado. Mas a tentação em si não é pecado. Então, se dentro dessa lista você foi tentado, ou está sendo tentado, ainda não pecou. Irmão, tem uma fasezinha para acontecer o pecado. Só que antes de você pecar, o Espírito Santo vai dar para você uma porta que vai se abrir para você sair, chamada escape. Vou ler para você. 1 Coríntios 10, 13 diz: não sobreveio a vós tentação que não fosse comum aos homens, ou humana. E Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que você possa suportar. Quer dizer, estou sendo tentado, não estou aguentando. Aguenta, claro que aguenta, porque a tentação não é maior do que você pode suportar. Não, pastor, sabe o que é? Eu olhei aquela mulher de mini saia. Para de olhar, ué. Eu sempre brinco com os irmãos, está passando na rua, dirigindo o carro, viu a mulher de mini saia, desvia o olhar, olhou no retrovisor, pecou. Então, essa é a diferença, a intenção que tem depois, né? E se eu pequei? Confesso o pecado, se arrependo, não faz mais. Está entendendo, irmão, como é que funciona a prática? Então, quando vocês forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que possam suportar. Muitos irmãos aprenderam da forma errada, e achando que quando estão sendo tentados já pecaram. Não, você pode ser tentado. Imagina uma pessoa que viveu, ela é mulher, mas ela viveu, segundo o padrão do mundo, maritalmente com uma outra mulher, tendo inclusive relação sexual com outra mulher, e ela recebe Jesus, e agora ela sabe que é uma nova criatura, foi salva, veio na MISF, que aqui nós somos bíblicos, e vamos pregar a Bíblia, aprendeu que isso diante de Deus é pecado, e ela diz, eu não quero mais isso para mim. Ela pode continuar sendo tentada, até que isso mude de fato dentro dela, mas a tentação não é além do que ela possa suportar. Vai ter que desfazer aquele relacionamento que é contra a palavra de Deus, mas pode ser tentado. Então a tentação não é pecado. Pastor, por que você está dizendo isso? Lembra que eu falei que serve para outras áreas? Por exemplo, se uma pessoa fumava, aí serve para o vício. Mano, ela não vai parar de uma hora para outra de fumar.
Tem gente que acontece, aceitou Jesus, puf, saiu o desejo do cigarro na hora. Tem gente que vai ficar um tempo, e a gente vai ter que aprender isso, que tem gente que vai acontecer na hora, tem gente que vai acontecer no processo. Irmão, eu já vi gente entrando na igreja, deixando o cigarro fora, e tudo bem, importante que ela venha, porque diante do Senhor ela está tendo a transformação. Uma hora o Espírito Santo convence de quem ela é, que ela não precisa mais daquele cigarro, pronto, acabou. Eu não vou fazer amnésia em ninguém para parar de fumar, viu? Essas coisas aí, irmão, não cai nisso não, hein? Não cai nessa moda gospel aí. Vou fazer uma amnésia, né? Uma lavagem cerebral. Vou pôr você em transe. Aí eu vou pôr um cigarro para você cheirar. E aí você, né? Isso é fake, hein? Cai nisso não. Está entendendo o que eu estou falando ou não? Amém. Não vou ser mais claro, não. Tá bom até aqui. Que eu não vou falar o que é errado, eu vou mostrar o que é certo. E você vai aprender pelo certo. Então, queridos, muitos pensam que quando está sendo tentado já pecaram, mas ainda não pecaram. Olha para mim. Aonde nasce a tentação? Ah, pastor, na mini saia. Não. Aqui, Aonde nasce a tentação? Aqui, na mente. Aonde nasce a tentação? Na mente. A mente gera um pensamento que vai imaginar, porque a mente é criativa, né? Aí gera a imaginação, e a imaginação vai gerar um desejo, porque o que eu penso, sinto. E o que eu sinto, não necessariamente preciso fazer. Está entendendo? Então, a imaginação leva o desejo e vai me levar a um lugar chamado decisão. Da decisão eu vou ter uma ação. Ou peco, ou não peco. Mas nesse caminho aqui, quando eu estiver indo para a ação, tem uma porta que vai abrir diante de você chamada escape. O Senhor vai livrar você. O Senhor vai livrar você. Todo tempo o Senhor está livrando você. E aí, irmão? Aí Jesus disse, né? Vigie e ore, para que não caiam em tentação. O seu espírito está pronto, mas a sua carne é fraca. Pastor, é por isso que eu caio mesmo, porque a minha carne é fraca. Cara de pau. Fortalece então. Então pega o que Paulo fala aqui, na fraqueza eu sou forte, Se fortalece aí, vigia. Fala para o teu irmão, vigia e ora. Você não falou para o teu irmão. Fala para o teu irmão, vigia e ora, disse Jesus. Fala para o irmão do outro lado aí, vigia e ora, disse Jesus. Tem uma frase que diz assim, que eu esqueci quem falou. Quem ora não peca, e quem peca não ora. E é verdade. Quem ora não peca. Irmão, se você está sendo tentado, comece a orar, porque você não vai pecar. Está entendendo isso? Vigia e ora. Agora, esse é um problema, as pessoas acham que por ser tentada já pecou. Não, pecado agora é a intenção que leva para a ação. Jesus disse, se você olhar para uma mulher e atentar nela, pronto, em seu coração você já pecou. Então, olhou, tudo bem, pensou, ok, já presta atenção, imaginou, cuidado, desejou, pecou. Tá, mas pequei só dentro de mim ainda, não pequei fora, porque eu não fui trocar o WhatsApp.
o que eu faço? Pede perdão, já li. Aproveita o livramento e sai pela porta do escape. É assim que funciona. Quantos estão entendendo, irmão? Eu e você, nós precisamos ser livres da culpa e da acusação, caso a gente venha pecar. Porque, irmão, outra forma que o diabo prende a pessoa é na culpa. Mesmo que ela tenha nascido de novo em Cristo Jesus, pode acontecer que ela peque. Ó, escuta. Quantas novas criaturas eu tenho aqui? Levanta a mão bem alta, deixa eu ver. Ô, crente, você já foi justificado, mas ainda não foi glorificado. Essa coisa de se achar muito santão, santarrão, é para esconder pecadão. Quem quer aparecer muito santarrão, é porque sempre está escondendo um pecadão. Então fica no teu lugar aí, fica de boa na lagoa, entendendo que pode acontecer de você pecar. Viu? Agora, o que acontece, irmão, é que isso pode manter a pessoa numa situação de desânimo se ela peca, debaixo do domínio da culpa. E muitas vezes a pessoa, porque ficou desanimada, aí agora ela se entrega mesmo ao pecado, porque ela acha que, como ela não conseguiu vencer, ou não está conseguindo vencer, que ela errou mais uma vez, não tem mais o que fazer, é melhor desistir. Então, se alguém, por exemplo, está fugindo da cocaína, está dentro dela a química. Às vezes o Senhor manifesta cura instantânea, às vezes é progressiva. Então talvez ela tenha o desejo da cocaína, e daqui a pouquinho ela levou um escorregão, né? E cheirou um pino. E aí? Aí ela vai dizer assim, aí, tá vendo? Não tem jeito, eu não consigo. Então é melhor logo me afundar na cocaína, no crack, porque não tem jeito para mim. Essa é uma ação maligna. Essa é uma ação maligna, que quer prender a mente também das pessoas, irmãos. Então, muitas vezes a pessoa vai achar que é melhor desistir. Só que João, ele disse em 1 João 2,1: meus filhinhos, escrevo-lhe essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Irmão, Jesus ele veio, ou melhor, Jesus não veio salvar justos, ele veio para quem é pecador. Porque se ele viesse para gente boa, nós não estava aqui não. Não olha para o irmão da esquerda e para a direita. Mas se esse irmão fosse gente boa, não estava aqui não. Pensa. Você pode ter nascido no berço evangélico, você é casca de ferida. Você sem Jesus é uma peste. Essa sua natureza era deformada. Mas graças a Deus que em Cristo Jesus você é uma nova vida, você é uma nova criatura, irmão. Graças a Deus. E ó, Jesus ele disse isso. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E eu não vim chamar justos, mas os pecadores. Marcos 2,17. Olha para mim, irmão. Existe uma guerra na mente, na nossa mente depois do pecado. E nós precisamos entender que nós somos perdoados em Cristo Jesus e também nós somos justificados. Eu vou dizer uma coisa para você aqui, ó. Guarda. O pecado revela a sua fraqueza. Mas a graça de Deus revela o poder dele em nós. Fala para o teu irmão, o pecado revela a sua fraqueza. Mas a graça de Deus, que é o favor que você não merecia,
revela o poder de Deus na sua vida. Onde abundou o pecado? Não, fala para o teu irmão aí, onde abundou o pecado? Você não sabe o versículo? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então fala para o teu irmão aí, onde um dia abundou o pecado? Faz assim para ele, ó, superabundou a graça. Aleluia. Aleluia. Se você está aplaudindo em Jesus, aplauda aí bem forte a Ele, porque Ele é digno. Paulo disse: Senhor, me livra desse negócio. Aí o Senhor aparece para ele e fala assim: Paulo, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí ele diz: então eu vou me gloriar ainda mais nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, eu me regozijo nas fraquezas, insultos, necessidades, perseguições, angústia, pois quando eu sou fraco, eu sou forte. Eu quero profetizar, irmão, que na tua fraqueza você vai ver o poder de Deus. Na sua fraqueza você vai ver o poder de Deus. Onde você era fraco, você vai ver o quanto você vai se tornar forte no Senhor. Romanos 6, Paulo fala assim: então o que nós vamos fazer? Nós continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira alguma. Nós que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Irmão, nós somos justificados diante de Deus. Olha para mim, quando Deus vê você, não vê pecado nenhum. Tá bom para vocês? Estou achando que você está na dúvida. Quando Deus olha para você, Ele vê a obra pronta, e Ele não vê pecado nenhum. Isso se chama justificação. Quando Jesus Cristo foi culpado, a culpa era minha. Aí Ele foi condenado pelo meu pecado. Aí Ele foi crucificado. E quem devia estar na cruz fui eu. Então houve uma substituição. Ele foi no meu lugar, mas era eu lá nele. Eu estava em Cristo. Quando ele morreu, minha velha natureza morreu. Quando ele foi sepultado, a velha natureza também foi sepultada. Mas quando ele ressuscitou, ressuscitei com ele. E o processo chega até o céu. Quando ele subiu ao céu, me levou junto dele. Eu estou assentado com Cristo nas regiões espirituais. É o que está escrito em Efésios 2, do 1 ao 6, irmão. Então a mesma fé que me faz crer que eu sou salvo, também me permite viver em santidade. Querido, em Romanos 1,17 diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Em Romanos 6,14 diz: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha para mim, vou terminando aqui. Antes o pecado nos dominava, mas agora nós somos livres em Cristo Jesus. O pecado, irmão, na vida nossa como nova criatura, não é mais uma imposição, é uma decisão. Eu fui justificado em Cristo Jesus, e diante do Senhor, de Deus, eu sou perdoado e sou limpo. Perdoado e limpo. Você é perdoado e limpo de todos os seus pecados. E Paulo diz em 2 Coríntios 5:17: portanto, se alguém está em Cristo, vamos lá? Nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Pastor, o que eu faço diante dessa mensagem? Deixa o Senhor transformar. Deixa o Senhor transformar. Salvo já está, agora deixa o Senhor transformar.
Pastor, e se eu precisar pedir perdão? Confessa. Então marca o atendimento. Não, marco agora. Você e Deus. Não é com o homem. É você e Deus. É chegar diante dele com ousadia, pelo sangue de Jesus, dizendo: tenho acesso. E dizer: Senhor, está aqui. Ninguém sabe, mas é isso. E eu sei que eu sou perdoado. Então eu estou confessando meu pecado. Recebo perdão. Não vou permitir mais culpa, nem condenação. Vou decidir como eu vou viver daqui para frente. Vou fazer esse retorno, essa conversão. Se o Senhor está sarando meu pé para caminhar, vou caminhar em honra. Pode ter muita resistência do meu lado e até dentro de mim, mas sobre todas essas coisas eu já decidi. Eu já sou mais do que vencedor por aquele que me amou e por mim se entregou. Você é livre pelo sangue de Jesus. Vai dizendo a quem você puder: nós somos livres pelo sangue de Jesus. Louvor, vem comigo. Vai dizendo a quem você puder: nós somos livres em Cristo Jesus.